O juiz da Primeira Vara Federal de Curitiba deferiu, no dia 24 de março, pedido em ação proposta pela Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal e decretou a indisponibilidade de bens e direitos de 18 réus, totalizando mais de 400 milhões de reais. Em sua decisão, o juiz também determinou o bloqueio de mais de 18 milhões do Partido dos Trabalhadores, resguardados os recursos do fundo partidário. A ação teve o sigilo baixado nesta quinta-feira. A ação civil pública foi proposta em 16 de dezembro de 2019 pela Lava Jato, com pedido de responsabilização por atos de improbidade administrativa contra a construtora OAS, Partido dos Trabalhadores e 23 pessoas físicas. Essa é a terceira ação civil contra legendas políticas na primeira instância, sendo que em 2018 o pedido de responsabilização foi do Partido Socialista Brasileiro e Movimento Democrático Brasileiro, enquanto que em 2017 foi do Partido Progressista. O valor total dessa causa é de 788 milhões e diz respeito à prática criminosa de atos que geraram enriquecimento ilícito, causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da administração pública, com pagamento de vantagens indevidas referentes à obra realizada para a ampliação das instalações da nova sede da Petrobras em Salvador. O imóvel, denominado Torre Pituba, é de propriedade da Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros. As investigações reuniram elementos evidenciando que as contratações das empresas Mendes Pinto Engenharia, Odebrecht e OAS para a ampliação das instalações do conjunto Pituba viabilizaram o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da Petrobras, dirigentes da Petros e agentes políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores, além de terceiros associados a eles. Dentre eles está Renato Duque, que então comandava a diretoria de serviços da estatal, que se comprometeu a alocar o imóvel da Petros por 30 anos. A ação aponta que o empreendimento da Torre Pituba, cuja obra havia sido originalmente estimada na ordem de 320 milhões em abril de 2008, sofreu grandes alterações e foi objeto de aditivos contratuais que fizeram os custos apenas da construção quase que dobrarem, atingindo mais de 588 milhões de reais. Esse valor, somado às contratações associadas, resultou em um custo total de mais de 816 milhões de reais em novembro de 2010. Em valores atualizados para dezembro de 2019, os valores apenas da obra atingiram 1.250 bilhões de reais, ao passo que os custos totais do empreendimento da Torre Pituba remontam a 1.366 bilhões de reais. Os pedidos do Ministério Público Federal incluíam a condenação solidária ao ressarcimento ao erário no valor de 197 milhões, em razão dos prejuízos causados à Petrobras e à Petros e danos morais coletivos pagos de forma solidária no valor integral do dano causado, além de multa civil individual de 2 vezes o valor do dano apurado, totalizando quase 400 milhões de reais, que será indisponibilizado em bens e valores dos réus. Para além das mais de 100 denúncias criminais propostas em 5 anos, a Lava Jato mostra que os caminhos da corrupção são múltiplos e procura reunir os responsáveis em todas as suas esferas. Essa é a 11ª ação de improbidade administrativa oferecida pela Força Tarefa, afirma o Procurador da República Felipe Delia Camargo. Em 19 de dezembro de 2018, uma denúncia criminal foi oferecida pela Força Tarefa Lava Jato por conta do esquema criminoso envolvendo o mesmo empreendimento, que também foi alvo da deflagração da 56ª fase da Lava Jato, em 23 de novembro, com o cumprimento de prisões e buscas e apreensões. Entre os crimes cometidos que constam na denúncia estão corrupção, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, desvios de recurso de instituição financeira e organização criminosa. As investigações apontaram que as contratações fraudulentas e pagamentos de vantagens indevidas no esquema se estendeu de 2009 a 2016. Ações de improbidade administrativa são demandas que objetivam responsabilizar agentes públicos por desvios de conduta definidos em lei, assim como particulares que concorrem para o ato. A Lei 8.429, de 1992, prevê, basicamente, 3 tipos de atos de improbidade, com diferentes sanções: os que importam enriquecimento ilícito, os que causam dano ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração pública.
Neste momento que as aulas estão suspensas para evitar a propagação do coronavírus, o Ministério da Educação vem anunciando uma série de medidas para diminuir os prejuízos aos estudantes. Sobre essas ações, eu converso agora com o ministro Abraham Weintraub. Obrigada, ministro, pela entrevista. Eu que agradeço, Gabriela. Prazer estar aqui com você. Vamos começar falando sobre a medida provisória para a educação básica, que mantém a carga horária mínima de aulas neste ano, mas desobriga o cumprimento dos 200 dias letivos. Como vai funcionar? O Brasil é como se fosse um continente. O tamanho do Brasil é o tamanho da Europa. E você vê que na Europa a dispersão da doença foi muito diferente de Portugal, Espanha, Letônia, Dinamarca, França, Itália. Mesmo dentro da Itália foi muito diferente lá em Milão, no norte, da Sicília ou da Calábria, que fica no sul. O que nós estamos passando para os secretários municipais e estaduais de educação? Primeiro, as informações. Está pronto o mapa da dispersão da doença pelos municípios. E aí eles têm a decisão de como e quando retomar as aulas. Então essa medida provisória que o presidente assinou é para dar a liberdade para que esse ano não seja perdido, eles consigam, da melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. Com um detalhe, a carga horária está mantida. O que a gente flexibilizou são os dias de aula. Então você pode ter dias com mais aulas para dar mais flexibilidade. E cada escola, seja ela pública ou particular, vai poder definir como e quando deve repor esses dias parados? Pública, particular, ensino superior, a gente está dando flexibilidade para o gestor na ponta decidir qual é a melhor alternativa para a realidade daquela região. Ministro, quem está conseguindo assistir aulas à distância, essas horas-aulas entram nessa carga mínima que a escola precisa cumprir? Sim, aí entra. Daí as medidas anteriores já deram equivalência. Quem está conseguindo ter aula à distância, está tendo preservada a carga horária. E para quem está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o edital foi publicado. O Ministério ainda avalia algum tipo de mudança? Olha, o que é mais importante passar para as pessoas? Essa crise é temporária. Ela não vai ficar aí 6 meses, 4 meses. A vida vai seguir. Quando chegar na hora do Enem, vai ter Enem. A oposição, partidos de esquerda, o pessoal que quer desconstruir, quer colocar terrorismo, fala acabou o mundo. Não acabou o mundo. Temos uma crise, essa crise será superada e esse ano vai ter Enem, como o ano passado também teve e o ano que vem também vai ter Enem. E as pessoas têm que ter perspectiva. O aluno tem agora que focar, mesmo estando em casa, já receber os livros, lê os livros, vai estudando, vai se esforçando, o máximo que puder. Quem tiver internet, vê pela internet, quem não tem, tem os livros. E o mais importante é a perspectiva. Vai ter Enem, o ano que vem começam as faculdades e a vida vai seguir. Não é que o mundo acabou, tá? Foquem no estudo agora, não fiquem o tempo inteiro escutando noticiário terrorista na televisão. No Enem, o Ministério pretende ampliar neste ano os números de alunos que realizam a prova digital? Sim, esse é o primeiro ano que a gente vai fazer o Enem digital. E quando foi anunciado o Enem digital eram 50 mil. Estamos ampliando já esse ano para 100 mil em todos os estados do Brasil. Vai ser voluntário, quem quiser faz. Ah, mas e se cair um meteoro no planeta Terra e destruir o planeta Terra? Vocês vão fazer o Enem? Evidentemente que a gente vai postergar o Enem. Mas nesse momento não tem por que nós já falarmos em postergar o Enem. O Enem está mantido, o prazo está mantido, está todo mundo sofrendo em maior ou menor grau. Isso não está sendo fácil para ninguém. Então, não tem por que falarmos em adiar o Enem nesse momento. O governo acha que pode haver evasão escolar por causa da suspensão das aulas? O governo está pensando em campanhas ou algo que ajude a prevenir isso? Olha, o que acontece? Estamos pensando não só para essa situação que a gente está passando. Se você analisar, Gabriela, nos últimos 20 anos, esse é o 4º vírus que veio da Ásia, da China mais especificamente. Não é que veio, esse é o primeiro que veio. Foi o H1N1, a SARS, teve vários vírus, várias epidemias que vieram. Então essa é a 4ª em 20 anos.
Daqui a 5 ou 10 anos, vem outra. O ambiente que eles têm lá, que gera a proliferação, o surgimento e a proliferação de uma crise dessa, vai continuar existindo. E nós temos que preparar a nação brasileira para passar por situações como essa de uma forma mais suave do que está sendo dessa vez. Então, sim, estamos vendo educação à distância, mais internet para as crianças, mais material didático à distância, mais homeschooling. Estamos analisando todas as estratégias para essa crise e para as crises futuras, porque dificilmente uma outra epidemia como essa vai parar. Inclusive, aproveitando, nós fizemos uma ampliação no número total de bolsas no Brasil para mestrado e doutorado, sendo que essa ampliação foram 6.000 bolsas a mais criadas. Dessas 6.000, 2.600 para o estudo de epidemias, como coronavírus. Tá? Então, estamos sim no MEC, trabalhando para que medicina, engenharia, veja, o respirador, o pulmão mecânico, que hoje está todo mundo correndo para conseguir os respiradores, né? Engenharia, que trabalha junto com medicina. Então tem muita coisa que o MEC está se reposicionando para poder, nos próximos episódios, dar mais conforto, mais tranquilidade para a população. Nós estamos acompanhando também uma infinidade de pesquisadores em universidades federais desenvolvendo aparelhos, institutos federais produzindo máscaras. Enfim, a comunidade acadêmica está unida ao esforço de enfrentar... Está unida, a gente vê muitas universidades trabalhando nessa área dos respiradores, os hospitais universitários, poucas pessoas sabem disso. Nós temos a maior rede de hospitais do Brasil, a rede de hospitais universitários, chama EBSER. São 40 hospitais universitários. Nós reforçamos o caixa, mandamos 260 milhões para os hospitais, conseguimos da economia a autorização para contratar 6.000 profissionais a mais, porque nesse combate o profissional de saúde é o que mais tomba na batalha, porque ele tem um contato direto com a doença, ele fica mais doente. Então a gente reforçou a equipe para ter quem substituir quando cair. Estamos correndo também para inaugurar 100 leitos no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que a gente já soltou o dinheiro. Isso foi no dia 13 que a gente fez tudo isso. Então já está aparecendo as ações. E cada vez mais tentando ter mais estrutura para receber as pessoas quando elas ficarem doentes. Na medida provisória também tem mudanças para diminuir a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. Como isso pode ocorrer e por que essa medida? Pelo seguinte, nesse momento é como se fosse uma guerra. A gente tem o nosso corpo de heróis que vai para a frente de batalha, que são os médicos, os enfermeiros, o pessoal da área de farmácia, o pessoal da área da fisioterapia, né, porque eu tenho que depois melhorar a capacidade respiratória de quem passar pela doença. Essas pessoas que estão em contato vão ficar doentes, vão cair, vão sair do circuito. Então esse pessoal que está se formando, e é mais jovem inclusive, os mais jovens eles estão mais imunes. Eles podem auxiliar o pessoal mais velho na linha de frente à medida que houver essa perda de equipe, na substituição. Então nós criamos a MP para permitir que o aluno que já completou todas as matérias e está no finalzinho do estágio dele, né, que ele tem a parte do estágio prático, ele está já no finalzinho, ele consiga já colar o grau e ir para a linha de batalha. E já que estamos falando desses profissionais, o MEC vai reforçar o atendimento nos hospitais federais com contratação de pessoal. Como vai ser possível acelerar a chegada desses profissionais, ministro? Hoje está a licitação, hoje está o concurso, já foi aberto hoje, são 6.000 vagas e que eu tinha visto tem 20.000 pessoas inscritas já. Então, assim, está indo tudo bem, a gente está fazendo tudo bem rapidamente para essas pessoas estarem à disposição quando começarem a chegar os doentes. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.